Da matéria de Mecânica de Sólidos da Universidade Federal de Alagoas, o professor Adaildo Amorim. Os alunos que comporam esse vídeo é o Diogo Michel, Janderson Melo, Jean Hilda, José Daírton, Rosilene Tenório. Nós iremos abordar sobre estática dos pontos materiais. Para iniciar, nós iremos dar uma lembrada nos conceitos básicos que seria uma partícula, com quantidade de matéria que ocupa um ponto no espaço, que é um corpo rígido. O corpo ideal resultante de uma combinação infinita de partículas materiais ocupando uma posição fixa no espaço. A estática, que é a estática, é a condição de equilíbrio de um ponto material, o corpo de dimensões desprezíveis ou um corpo extenso. Ainda como conceito, vamos trabalhar um pouco de força, O que seria força? É uma representação das ações de um corpo sobre um conceito, um corpo sobre o outro, E ela é caracterizada por um ponto de aplicação de sua intensidade, direção e sentido. É interessante dar uma olhada nessa questão e é representada por um vetor. Vamos ver uma figurinha aí agora que dá uma noção do que seja a força e as suas divisões. Nós temos aí a força-peso, Temos a força normal, que vai comprar a força-peso, a força de tração, que é a força quando esse bonequinho está empurrando esse bloco do marcelinho, e a força de atrito é uma força que está dificultando a ida dessa força. São exemplos de força, seria a intensidade, a expressão numérica de uma grandeza. Você tem o valor da força, numericamente falando. A direção é a reta ao longo da qual a força atua, e o sentido é a referência dada para uma determinada força, esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. Você forma essa figura para entender melhor. Nós vemos que a intensidade aqui é todo o tamanho desse vetor, dessa força. O sentido pode estar para cima, para baixo. A direção vai se dar conforme o ângulo que esse vetor toma, assim sucessivamente. Vamos resultante de duas forças concorrentes. A regra do paralelogramo é duas forças atuando em uma partícula pode ser substituída por uma única força. Essa força é chamada de resultante, obtida a partir do traçado da diagonal do paralelo que junta essas duas forças. É interessante nós sabermos também que ela deve ter a mesma origem, a origem desse ponto A. As inclinações devem ser obedecidas, nessa projeção de P, a própria projeção de Q, essas inclinações têm que ser obedecidas. O tamanho dos vetores tem que ser em módulo e devem obedecer a mesma escala de conversão. O P, o Q e o desse traçado. Quando você pega no final do vetor, do ponto A até o final das projeções, você vai ter esse vetor resultante pela regra do paralelogramo. Ainda sobre o resultante das suas concorrentes, temos a regra do triângulo. Essa regra do triângulo, ela diz o seguinte, diz que o mesmo vetor pode ser obtido combinando os vetores de forças originais na sequência fim-início, ou início-fim. A ordem de combinação não altera a força resultante, é uma propriedade de adição dos vetores. Certo? Nós temos aí o vetor P e o vetor Q alinhados, nós temos aí a resultante. Vamos falar sobre identidades trigonométricas, você já viu isso em geometria analítica, Mas é como a gente está uma remendada, o teorema de Tales, a lei dos sênios e a lei dos cossenos, como as figuras. Nós temos o teorema de Tales, nos diz que a soma dos ângulos interno de um triângulo
tem que dar 180 graus nisso. A lei dos senos, o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto ao lado B, e o lado C é igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto ao lado C. A aplicação desses conceitos vai ser interessante para você descobrir a força, o lado e o ângulo de intensidade, descobrir a intensidade, direção e sentido mais à frente nas aplicações. E tem a lei dos cossenos, que lembra bastante o teorema de Pitágoras, né? E o quadrado de A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes cosseno de A, e assim respectivamente. Isso é uma lembrada. Mas existem resultantes com mais duas forças, e para a gente conseguir resolvê-los, encontrar essa resultante, é interessante um outro procedimento, que é a regra do polígono, onde que o vetor força resultante de um sistema pode ser obtido a partir de uma extensão da regra do triângulo, onde o começo do vetor encontra o fim do outro. Sequência ponta-cauda. A resultante é o vetor que liga o início do primeiro vetor à ponta do último vetor posicionado. Não há diferença de ordem de posicionamento de vetor, assim como na regra de triângulo. Né? Conseguimos encontrar o vetor resultante e três vetores que passam pelo mesmo ponto. A decomposição de uma força em componentes, né? Nós temos que ver o que é componente na força. Nós já vimos que, através da adição de vetores, podemos transformar dois ou mais vetores em um único vetor resultante. Então, analogamente, nós podemos dizer que uma força pode ser substituída por duas ou mais forças e que juntas elas têm o mesmo efeito do ponto material. Essas forças são chamadas componentes originais da força, e o processo de substituição é chamado de decomposição da força F em componentes. Para a força F existe um número infinito de conjuntos possíveis de componentes. Vamos exemplo de três exemplos aí de componentes que dariam a mesma força. Se nós olharmos assim superficialmente, nós temos utilizando a regra do paralelogramo, nós encontraríamos o mesmo vetor da força. Mas é interessante também nós vermos que entre as infinitas combinações dos dois casos são particularmente interessantes. O primeiro caso, quando uma das componentes é conhecida. O segundo caso, quando a linha de ação de cada componente é conhecida. Quando uma das duas componentes é conhecida, consideremos o P, o ponto A, P como sendo a componente conhecida. A segunda componente, a Q, é obtida pela aplicação da regra do triângulo, unindo a extremidade de P à extremidade de F, certo? A intensidade e a direção de Q são determinadas graficamente ou trigonometricamente. Uma vez que tenha sido determinada Q, ambas as componentes P e Q devem ser aplicadas em A, como você está vendo aí na figura. Quando a linha de ação de cada componente é conhecida, a intensidade e o sentido dos componentes são obtidas pela aplicação da lei do paralelogramo, traçando retas paralelas à linha de ação, como já vimos anteriormente. Esse procedimento conduz duas forças bem definidas, P e Q, que podem ser determinadas graficamente ou pela aplicação da lei dos cossenos. Componente cartesiano de uma força. Utilizando
o sistema cartesiano da decomposição das forças, o paralelogramo das linhas de ação, transforma-se em um retângulo, o que leva à expressão analítica simples para componentes da força. Nós podemos observar aí que a força F é igual à soma da força F de x, que está contida no eixo x, e F y. Essas duas componentes elas fazem alusão a quando o vetor unitário, quando a gente coloca f de x é igual a f de xy, nós estamos no sentido i, né, para dar a questão do sentido, né, se ele é positivo ou negativo. E esse sentido também é dado, esse valor é dado por f de f cosseno de θ. Assim como o fy é igual ao fyj, que está no sentido j, no plano cartesiano, que é igual a f seno de θ. As adições das forças, né, decompondo as forças em linha de ações comuns, as componentes da força resultante podem ser obtidas através da soma direta dos componentes. Né? Nós temos aí o vetor P, nós temos o vetor Q e o vetor S aplicados ao plano cartesiano, e temos em seguida a decomposição. Essa decomposição nos dá, né, nos leva a conseguir separar o que essa força representa no eixo x, no eixo y, né, e nos traduz em uma segunda decomposição. Como podemos ver, nós temos aí a confecção do plano cartesiano 2D, né, no plano, e temos a força resultante y, a força resultante em x, né? Nós vemos que a soma dessas duas resultantes aplicadas no plano cartesiano é igual à soma das duas componentes. Equilíbrio de um ponto material. Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material é zero, nós dizemos que esse ponto está em equilíbrio. A soma das forças é igual a zero, da mesma forma a soma das forças em x e y é zero, né? Então a sua somatória individual também tem que ser zero. Aqui temos algumas representações, que temos dois vetores, um no sentido e outro em outro, com a mesma força aplicada sobre eles. Nós sabemos que existe equilíbrio. Aqui são outros vetores diversos que na sua soma dão equilíbrio também. Da mesma forma, a figura 3. Ainda sobre o equilíbrio de um ponto material, nós temos a primeira lei de Newton e o diagrama do corpo livre. O que nos diz a primeira lei de Newton? Se a força resultante que atua sobre um ponto material tem intensidade igual a zero, esse ponto permanece em repouso ou se movimenta em um movimento retilíneo uniforme. O diagrama do corpo livre nos diz o seguinte, que a resolução dos problemas da vida real reduz-se ao problema do equilíbrio do ponto material, esquematizando-se em um diagrama separando todas as forças sobre ele exercidas. O diagrama do corpo livre tem como representação assim. Nós temos aqui as tensões nas cordas, conforme a figura aí. Temos a angulação em relação ao plano do x, né? Temos um ponto A, B e C, né? E temos a força-peso que é exercida no bloco. O diagrama de corpo livre ele representa bem isso aí,
com a tração na corda no ponto A, B e a C, com suas devidas angulações, e a força-peso, né, puxando para baixo, conforme mostra a figura aí. Isso é uma representação do diagrama do corpo livre. Quando nós precisamos resolver problemas em 2D, isso é uma pergunta bem interessante. Tem que ser coplanar, ou seja, está contido no mesmo plano. Isso quer dizer que está em duas dimensões, geralmente no plano x e y. Existem algumas hipóteses simplificadoras que tendem a diminuir a complicação dos problemas a serem resolvidos. Essas hipóteses simplificadoras são adotadas em um nível inicial para facilitar o entendimento e a simples implementação da teoria. Em estática das partículas, iremos considerar que o tamanho e a forma dos corpos em estudo não afetam significativamente a resolução dos problemas, de modo que todas as forças que atuam em um corpo são consideradas como um único ponto. Isso é uma hipótese, são hipóteses, né? Porque os corpos, o tamanho e a forma deles não vão influenciar, que isso reduz bastante nossa área de ação. Quais são os cuidados necessários para a resolução de problemas em 2D, em duas dimensões? A resolução se dá através das técnicas e os conceitos aprendidos agora, né, passado para vocês. Mas é interessante nós tomarmos cuidado, né, com a observação da notação escalar, da notação vetorial, das regras do paralelogramo e do triângulo, da intensidade, direção e sentido que são da aplicação das forças dos vetores, o equilíbrio da partícula e a aplicação do diagrama do corpo livre. Quando resolver problemas em 3D? Um problema em 3D pode ser resolvido considerando quando uma partícula está em 3 dimensões, né? Ela está recebendo força em 3 dimensões diferentemente, né? Essa partícula pode estar contida em 3 planos, x, y e z, ou seja, no plano cartesiano completo. Existem também hipóteses simplificadoras, mas elas são bem parecidas com a 2D. Os cuidados necessários para a resolução dos problemas 3D, a resolução se dá através das técnicas aprendidas, assim como nós vimos aqui em 2D, e nós temos que ter cuidados com os mesmos cuidados que teremos que ter com os problemas em 2D. Mas temos que observar mais um pouquinho, mais atentamente a aplicação do diagrama do corpo livre, a observação da linha da ação da força, né, que isso é muito interessante. Temos que aplicar a regra da mão direita para saber se vai ser positivo ou negativo a questão do vetor força, o vetor resultante, e a observação dos pontos dos vetores dos raios são imprescindíveis para um bom sucesso, né, na realização da resolução. Olá, meu nome é Rosilene Alves Tenório.
eu vou estar falando um pouco sobre o surgimento da engenharia estrutural, que tem como subtópicos o histórico, peculiaridades, o surgimento dos primeiros modelos estruturais. Bem, como sabemos, por volta mais ou menos de 10 mil anos, o homem ele descobriu a agricultura e a pecuária. E ele deixou de ser nômade, passando a residir em um local fixo. Foi aí então que surgiu os primeiros edifícios permanentes, como por exemplo, as aldeias. E desde então, foi aí que o homem começou a erguer suas construções, para que eles pudessem se abrigar, ou então permitir a reunião de grandes comunidades, com objetivo, seja ele religioso, político ou até mesmo de lazer. É muito interessante o estudo das estruturas. É muito interessante o estudo da história da evolução das estruturas. Por quê? Porque, primeiro, ele possibilita que se conheça e se valorize as extraordinárias construções que vêm sendo edificadas pelo homem desde a pré-história até os dias de hoje. O segundo seria que as construções, além de satisfazer as necessidades do homem, são importantíssimas, expressão cultural, social ou até mesmo político. E o terceiro seria que ele mostra o papel fundamental que os novos materiais, os novos sistemas estruturais sempre tiveram, e eles continuam tendo na evolução das estruturas. E o quarto tópico seria que ele permite que se compreenda qualitativamente como funcionam as estruturas. Podemos ver a seguir uma breve história dessa evolução, por meio do exame de alguns dos seus momentos mais marcantes, das mais significativas construções feitas pelo homem. Como podemos ver na primeira figura, temos as construções pré-históricas da Europa, as pirâmides do Egito Antigo, a segunda imagem. Temos a terceira imagem, as construções feitas no período do Renascimento. A quarta imagem, a ponte construída no período da Revolução Industrial. A quinta imagem já é uma ponte metálica do século XIX. Na sexta imagem, podemos ver então os primeiros arranha-céus. E na sétima imagem, então, podemos ver as grandes construções dos dias atuais. Eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção, me chamo Janderson Mello e vou falar um pouco para vocês sobre a engenharia estrutural de grandes obras atuais. Como exemplo, eu vou falar do World Trade Center, que foi do novo World Trade Center, que é a Torre da Liberdade, que é o prédio que substituirá o antigo World Trade Center, que foi derrubado em 2001. Uma das particularidades que esse prédio terá é 104 andares e 417 metros de altura. Esse prédio será o mais alto dos Estados Unidos e o terceiro mais alto do mundo. Com certeza uma obra dessa levará uma grande estrutura, sendo isso, foram instalados 190 mil metros cúbicos de concreto e 37 mil de aço, sem falar em uma antena de 124 metros que complementará sua estrutura. O projeto foi feito inicialmente pela Make End Associates com uma dimensão de 2,3 milhões de metros quadrados, que abrigará o escritório com a importante sede da Prefeitura de Nova York, com uma base estrutural de 2 andares térreos, 2 andares acima e 2 no subsolo, e serão dedicados a lojas, restaurantes e etc. A torre fornecerá um acesso ao centro financeiro de Wall Street para o transporte de metrô, que ligará os andares de subsolo, com pisos diferentes, do 7º ao 46º andar, e os 44 mil metros cúbicos terão formato de paralelogramo, e com 3 elevadores para cada andar. Do 48º ao 63º andar,
37 mil metros quadrados e terá o formato de trapezoidal. Esses andares terão 2 elevadores cada. Né? Essa é uma das suas particularidades. Como você vê aqui, essa é a parte de dentro, interna da torre, né? E como outro exemplo, podemos citar um edifício feito com estrutura de 70% de madeira, né? Que, visando reduzir o impacto ambiental, engenheiros iniciaram uma grande construção com estrutura de madeira chamada timber frame, feita de madeira laminada. Essa matéria-prima pode ser usada em pequenas e grandes construções, né? E manter a qualidade e a segurança da estrutura. Conhecido como Tower, o complexo levará cerca de 42 andares e será construído em Chicago, Estados Unidos. A madeira laminada em sua estrutura será colocada nas colunas e a multilaminada será colocada no núcleo central, pisos e cisalhamentos, para fornecer resistência para cargas e ventos. O sistema precisa também de vigas de concreto ao longo do perímetro em cada andar e outras posições para que obtenha maiores vãos e mais flexibilidade em layout. Segundo o engenheiro da obra, o prédio pode resolver o problema climático e a necessidade de moradia adequada e enfrentar mudanças climáticas futuras e etc. E reduzir principalmente a emissão do CO2. Né? Bom, falar um pouco de morfologia das estruturas para vocês. E sua definição de estrutura. A estrutura é a armação, ou tecnicamente podemos chamar de armadória, sendo essa responsável por manter a sustentação e um determinado trabalho, seja esse no âmbito da construção civil, naval e entre outros, que utiliza o trabalho com estrutura. No projeto arquitetônico das construções civis, a estrutura de construção pode ser feita com concreto armado, também que envolve na estrutura de metal e que pode ser ele em forma de treliças, gaiolas, né? Sendo a estrutura um conjunto que tem como função resistir às grandes cargas em uma construção. Aí temos aqui como exemplo de estruturas, né, como exemplo teremos como você vê aqui, uma estrutura de concreto armado, que é a junção do aço e concreto, e essa solução dá mais estabilidade, resistência, atração e dureza, né? Aqui temos outro exemplo, que é viga, né? Que é uma das soluções que podemos ter. Você vê aqui as vigas de madeira. Aqui na segunda solução teremos vigas, mas sendo essas de concreto armado, né? Bom, para a adoção de uma solução estrutural, né? Quando iniciamos uma obra, o engenheiro responsável tem que estudar o projeto, adotar critérios para chegar em uma solução, a qual será a melhor maneira de executá-la, para obter uma avaliação mais complexa da obra. O engenheiro e sua equipe tem que olhar as suas peculiaridades. No entanto, cada obra varia de alguns critérios, né, para a construção civil. E é o insumo dos materiais, mão de obra e tempo de execução. Também temos que considerar que cada finalidade de uma obra tem um grau de exigência, os quais obedecem uma norma, considerando o aspecto econômico, de funcionamento e de execução, e uma inter-relação com os outros setores da obra. Uma das preocupações que o executor da obra deve ter para que tudo saia como planejado é atentar quanto ao poder de inferir o andamento da obra e a inviabilizando até que a parte estrutural esteja pronta.
que vão desde a mão de obra ao modo de execução, a melhor forma e o estudo da estrutura, né? Bom, podemos falar agora um pouco da classificação, né, das estruturas quanto às suas dimensões preponderantes, né? Em uma estrutura trabalhamos suas dimensões, sendo elas as seguintes, né? Elementos lineares ou unidimensionais, os quais são as barras, que têm uma dimensão preponderante sobre as demais. Exemplo desses elementos são as vigas, pilares, tirantes e treliças. Aqui a gente vê na ilustração vigas, né? Também como exemplo temos os bidimensionais, que são elementos que, como o próprio nome diz, né, têm suas dimensões preponderantes, são específicos de superfície, e podemos citar como exemplo chapas, placas, cascas e membranas, né? Aqui você vê um trabalhador com uma placa, né, uma laje, concreto armado. E os elementos tridimensionais, né, que os elementos tridimensionais são elementos com 3 dimensões de mesma ordem e grandeza. Podemos citar como exemplo tijolos à base de uma coluna de um edifício. E na ilustração aqui você vê um edifício, né, com a coluna e sua base 3 dimensões. Olá, eu sou Diogo e vou falar sobre a introdução ao projeto estrutural. Primeiramente, sobre as condições a serem satisfeitas pelo projeto estrutural, da mais importante a menos importante, como se pode ver nesta figura. Primeiramente, num projeto estrutural é a parte estrutural, a segurança. O mais importante numa obra é que ela seja bem dimensionada, que ela venha a resistir aos futuros intempéries que aconteçam com ela, aos efeitos, às tensões, às sobrecargas. Esse é o fundamental de uma obra. Ou seja, se a gente respeitando esse diagrama, a gente pode ver que a parte principal aqui é estrutural, maior, é a base da construção. Em seguida, é a parte funcional. Um projeto ele é feito para um devido fim, por mais variado que seja, desde abrigar pessoas, ou trânsito de veículos, ou armazenar objetos, máquinas, comida. Essa é a funcionalidade da estrutura. Não adianta eu fazer um projeto estrutural com toda a segurança, totalmente bem dimensionado, se não atende à minha funcionalidade. Uma pessoa faz uma casa para morar e morar bem. Se eu faço a casa mais segura que existe e não cabe direito, não vem a satisfazer meus fins, não adianta muito. Depois é a parte econômica, muito importante também. Hoje em dia o projeto tem que buscar a melhor maneira, desde em qualquer campo, seja na engenharia ou em outra área, o cliente sempre busca o menor preço. Sempre tem que haver o equilíbrio entre todas os pontos, inclusive estética, funcional, estrutural e a parte econômica. E agora vamos falar da parte estética. Muitas vezes ela é deixada de lado ou até esquecida em comparação à parte mais importante, como a estrutural. Mas hoje em dia já existem grandes obras com a estética estrutural. Por exemplo, a estética é muito importante, mas vem por último dentro desses, porque principalmente uma parte econômica e funcional do que a estética. Entretanto, muitas pessoas preferem, até porque as pessoas mais leigas tendem a preferir a beleza do que uma parte de segurança.
E outro assunto que eu não coloquei aqui na pirâmide, porque é um assunto que não é fundamental no projeto, mas que está crescendo bastante, que é a sustentabilidade. Tem a ver com a economia verde, com esses temas agora de ecologia que estão explodindo atualmente. Atualmente, acho que aqui no Nordeste não pensamos muito nisso, mas nos grandes países uma obra tem que ter um selo de sustentabilidade, até nas grandes capitais do Brasil, já tem vantagem em cima das outras. Agora vamos falar sobre o próximo tópico: definição e exemplos dos conceitos de resistência, equilíbrio, estabilidade, rigidez, durabilidade, economia, estética estrutural. Equilíbrio. A estrutura, em sua totalidade, toda ela deve ser projetada de tal maneira que ela seja capaz de absorver todas as forças internas e externas e transmiti-las à fundação, de tal maneira que ela sempre se mantém em repouso, ou seja, ela tem que estar sempre em equilíbrio. Por mais que seja diferente o modelo dela, você pode ver que esses prédios parecem estar inclinados, mas mesmo assim eles estão em estado de equilíbrio, assim como esse modelo diferente de casas. Estabilidade. Estabilidade é muito parecido com equilíbrio. Toda a estrutura, seu estado estável, não pode de equilíbrio, não pode ser alterado drasticamente pelas forças. Essa é a estabilidade da obra. A gente pode ver aqui que tem um equilíbrio estável e indiferente. Rigidez. As partes estruturais não podem apresentar grandes deslocamentos que comprometam sua funcionalidade. Como uma viga, ela não pode abaixar muito, entende? Elas têm que ser rígidas e aguentar as solicitações a quais são submetidas. Por exemplo, aqui são duas réguas diferentes. Essa é mais rígida que essa que não está acentuada, deslocamento acentuado em comparação à outra. Durabilidade. A estrutura deve sempre permanecer ao longo dos anos, ao longo do tempo, mantendo a sua qualidade a qual foi projetada. Eu coloquei essas imagens já para ver. Essa aqui são casarões do século 17 e 18 lá no Pelourinho, em Salvador. E esse é um casarão do século 19 no Ceará, em Fortaleza. Por mais que eles tenham sido reformados, sua parte de pintura ou um detalhe ou outro, sua estrutura continua sendo muito bem condicionada, apesar de todo esse tempo. Principalmente as construções antigas, que eram feitas com muita segurança, com um dimensionamento muito grande. A economia, como eu já falei no projeto estrutural, ela é fundamental. Uma obra precisa ser rentável, ela não pode ter que buscar cada vez mais os preços baixos. E a estética, vou falar mais um pouco mais dentro no próximo tópico, mas a estética também é fundamental. Os clientes buscam sempre uma obra mais bonita, uma obra mais requintada. A gente pode ver aqui no Centro de Artes Visuais em Valência, o modelo da estrutura é bem diferente. Também aqui no Brasil, nesse hotel Alpestre, em Gramado. Agora vamos ao tópico. A estética é mesmo importante? Em que grau? Olha, a estética ela é um assunto importante. Se for se perguntar em qual grau ela é mais importante, vamos dizer que ela está abaixo de todos os outros pontos que eu já falei: estabilidade,
funcionalidade, ou segurança, funcionalidade, economia, mas mesmo assim ela não deve ser subestimada. O cliente sempre busca uma parte mais bela, uma coisa mais refinada, mais bem acabada, apesar do custo. Isso varia muito dos bolsos do cliente e do que ele quer. Não pode ser deixada de lado, mas também não pode se sobrepor às outras partes mais importantes. Aqui de lado nós temos em Santiago Cantreva uma parte de exposições, algo do tipo, e a Câmara dos Deputados do Estado da Saxônia, na Alemanha. Definição de análise estrutural. A análise estrutural é um processo dentro do projeto estrutural que ele tende a determinar dentro de um projeto estrutural as forças internas e deslocamentos de uma determinada estrutura. O principal objetivo é analisar as características do futuro projeto estrutural, além de seus materiais e sua geometria, para determinar as forças e os deslocamentos em cada ponto que estes serão submetidos. A partir disso, constrói-se um projeto de geometria local e vai colocando cada vez as forças. É nesse estágio onde há o dimensionamento das partes das vigas, colunas, lajes e nervuras. É uma parte muito importante, que é aí onde verdadeiramente se projeta a nossa estrutura. Tipos de respostas mecânicas. As respostas mecânicas, elas são forças internas que são geradas devido a vários motivos, entre eles seu próprio peso, vibrações externas, o vento, entre outras. Tensões e esforços internos. São forças provenientes da própria carga, do próprio peso da estrutura, que geram forças e deslocamentos dentro delas. Esforços internos, ou deslocamentos e deformações. Deslocamentos. Normalmente a estrutura, por mais estática que seja, ela sempre sofre um pequeno deslocamento. O mínimo é esse deslocamento, que às vezes geram rachaduras, devido ao movimento do solo ou à própria acomodação desta estrutura no solo. E as deformações são causadas por motivos semelhantes aos deslocamentos. Modos de flambagem. A gente viu modos de flambagem. A gente vai ver mais lá na frente uma força chamada flexão. Essa força é a que gera um modo de flambagem. É uma deflexão lateral que existe quando o corpo é comprimido na forma axial devido a forças submetidas a ele. Ela cria aquela famosa curva na maior dimensão de uma superfície, por exemplo, uma determinada curva em uma viga reta, uma coluna, e a frequência natural e os modos de vibração. Todo objeto, toda estrutura, ela vibra naturalmente. As moléculas vibram. Toda molécula vibra, a não ser que esteja no estado de zero absoluto, temperatura, que é o 0 Kelvin. Então todas as moléculas vibram, todas as estruturas vibram com sua frequência natural. E pode vibrar em uma ou mais frequências. Essa é a frequência natural. Quando este objeto ele é submetido por algum agente externo,
externo, em uma de suas frequências naturais, dá-se o efeito de ressonância. Por exemplo, o vento. Se o vento vibra na mesma frequência que um corpo, ele vai aumentar essa amplitude, a amplitude dessa vibração, o que pode trazer resultados catastróficos, como o que aconteceu na ponte de Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, onde ela entrou em ressonância com o vento e, devido a forças de flexão, ela acabou sendo derrubada. Diferença entre o projeto estrutural e o real. A gente pode ver aqui que aqui é uma planta de um projeto, como ele vai ser realmente. Então, o projeto da estrutura real é o projeto de como vai ser mesmo o projeto estrutural, onde vai ter as vigas, onde vai ter as sapatas, as colunas, as lajes. E o modelo estrutural é um modelo matemático de simulação onde são aplicadas as forças. Nesse exemplo aqui, há toda uma terminologia. Se você puder ver, aqui é a laje, que são as colunas e as vigas, e aqui são as forças a quais são submetidas, tanto as do seu peso, como essa aqui externa, que pode ser a ação do vento, que bate mais desse lado. Então, esse é o modelo estrutural. É feito a fim de analisar quais as estruturas do prédio vão ser submetidas a quais forças e assim fazer sua análise. É muito importante isso dentro da análise estrutural. Aqui tem novamente uma estrutura real e aqui o modelo da estrutura, as forças que são aplicadas em cada parte, as colunas. A importância da computação na engenharia estrutural. Olha, a chegada da computação mudou todos os campos da ciência humana. Foi revolucionária, ou seja, na engenharia, com o auxílio de computadores, podemos fazer vários projetos em modelos computacionais e a partir deles fazemos realmente o que antigamente era feito por modelos de maquetes não tão bem precisos. Hoje em dia é feito em modelos computacionais, que até mesmo como essa estrutura de edifício, devido a programas especializados, submetemos as forças, que são as partes mais escuras, e a partir daí podemos saber onde em uma estrutura estará mais forças e assim podemos dimensioná-la corretamente. Eu fico por aqui. Então, próximo assunto. Bom, meu nome é Rosilene Alves Tenório. Eu vou estar falando um pouco sobre a estaticidade estrutural. Para entendermos o assunto, alguns conceitos devem ser levados em consideração, como, por exemplo, o que seria grau de liberdade. Graus de liberdade, existem 6 tipos de graus de liberdade, sendo eles 3 translações e 3 rotações no eixo x, y, z. Aqui seria apoio para segunda e 3 dimensões. Apoios ou vínculos são dispositivos mecânicos que impedem certos tipos de movimento da estrutura ou máquina através de esforços reativos. Existem 3 tipos de apoio: o apoio móvel, ou de primeiro gênero, onde observamos uma única reação vincular está presente, impedindo assim apenas um deslocamento, no caso, o deslocamento vertical, e permite o deslocamento horizontal em rotação de giro em torno do apoio do eixo, como podemos ver na primeira figura. E aqui ao lado a representação mais comum. O segundo é o apoio fixo, ou de segundo gênero. 2 reações vinculares estão presentes, como podemos ver aqui, o R1
e o R2. E temos a representação mais comum. O terceiro é o engastamento, ou o terceiro gênero, onde 3 reações vinculares estão presentes, como podemos ver na figura, o R1, o R2, o R3 e a representação mais comum. Bem, então o que seria a estaticidade interna? A estaticidade interna está ligada diretamente às forças externas, ou seja, forças que atuam externamente a uma estrutura, podendo ser classificada como ações e reações. A estaticidade externa, ela relaciona com a possibilidade de deslocamentos relativos entre várias partes estruturais constituintes da mesma. Ela também está relacionada às forças externas e são aquelas que mantêm unidos os pontos materiais que formam os corpos rígidos. E quanto à classificação da estrutura em hipostática, isostática e hiperestática? A estrutura hipostática não são estáveis, não possuem equilíbrio estático, tendo por isso algum movimento, grau de liberdade não restringido, como podemos ver na figura. A estrutura isostática. A estrutura isostática tem um número de reações estritamente necessário para impedir qualquer movimento. A estrutura isostática, na primeira figura, com o número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio. A estrutura hiperestática, que existe um número de reações superior ao estritamente necessário para impedir qualquer movimento. Surge a questão: há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática? Explique. A resposta seria sim. Por quê? Porque devemos tomar um cuidado especial nesse quesito. Porque apesar de conhecer as reações, por exemplo, no ponto A e no ponto B de uma determinada figura, e se seccionarmos essa estrutura, veremos que existem esforços internos solicitantes que mantêm a estrutura junta. Podemos observar que existe um momento cortante e um momento fletor, e o esforço normal dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Portanto, devemos ter cuidado com isso, porque uma estrutura isostática externamente não pode ser internamente, bem como a hiperestática externamente não pode ser internamente, pois observamos que surge um número maior de equações quando se trata de esforços internos, sendo assim, em geral, quando uma barra não está totalmente articulada entre si ou uma forma poligonal fechada. Isso pode ser suprimido através de rótulos que não transmitem momento ao longo da barra. Dimensionamento estrutural, modelagem estrutural. Vínculos. Vínculos são elementos que impedem o deslocamento de pontos das peças, introduzindo esforços nesses pontos correspondentes aos deslocamentos impedidos. Os deslocamentos podem ser de translação ou rotação. Reações e apoios e conexões para uma estrutura bidimensional. Pressupõe-se que a estrutura que está sendo analisada e as forças a elas aplicadas estão contidas no mesmo plano, assim como as reações necessárias para se manter a estrutura na mesma posição estarão também contidas nesse plano. Podem ser divididas em 3 grupos que correspondem a 3 tipos de apoios ou conexões. O deslocamento em 2 direções e uma rotação. Deslocamento x, y e uma rotação. Reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Apoios e conexões que causam essas reações são do tipo que inclui roletes, superfícies, suportes basculantes, superfícies sem atrito, hastes de conexão e cabos curtos, cursor em hastes sem atrito e pinos sem atrito em fendas. Cada um desses apoios e conexões pode impedir o movimento em uma direção apenas. E a linha de ação é conhecida e indicada no diagrama de corpo livre. Cada uma dessas reações também envolve apenas uma incógnita para descobrir a intensidade da reação.
Reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. São do tipo pinos sem atrito, ajustados em furos, articulações e superfícies rugosas. Esses apoios e conexões podem impedir a translação do corpo livre em todas as direções, mas não podem impedir o corpo de girar em torno da conexão. As reações desses grupos envolvem duas incógnitas e são geralmente representadas por seus componentes X e Y. Articulação, rótulo ou apoio de segundo gênero. Um exemplo do movimento é a dobradiça. O terceiro caso são reações equivalentes a uma força e um binário. Essas reações são causadas por engastes que impedem qualquer movimento do corpo livre e, portanto, o imobilizam totalmente. Reações desse grupo envolvem três incógnitas que geralmente consistem nos dois componentes da força e o momento binário. A força em X, a força em Y e o momento aqui em Z. O engaste ou apoio de terceiro gênero. Esse último caso é o caso das reações em apoio de conexões para uma estrutura tridimensional. As reações variam de forma única e direção conhecida, exercida por uma superfície sem atrito, ao sistema força binária exercido por um engaste. Uma maneira simples de determinar o tipo de reação correspondente a um dado apoio ou conexão é o número de incógnitas envolvidas e achar quais dos 6 movimentos fundamentais, translação na direção de x, y e z e a rotação em torno dos eixos x, y e z, são permitidos e quais movimentos são impedidos. Geralmente, se as reações envolvem mais de 6 incógnitas, há mais incógnito do que equações, e algumas das reações são estaticamente indeterminadas. Outro caso também, né? Se as reações envolvem menos de 6 incógnitas, há mais equações do que incógnitas, e algumas das equações de equilíbrio não podem ser satisfeitas. Em condições gerais de carregamento, o corpo rígido só estará parcialmente vinculado. Tipos de forças que atuam em estruturas. As forças externas que agem nas estruturas são chamadas de cargas e são basicamente dois tipos: de ventos e gravitacionais. Forças de superfície: a força que se distribui sobre a superfície do corpo, a água e o vento. Esse é o exemplo, né? Força linearmente distribuída: uma força que age sobre a faixa muito estreita da superfície do corpo. Para efeito de cálculo, é suposta distribuída sobre sua linha. Força concentrada: força que age sobre a área muito pequena da superfície do corpo. Para efeito de cálculo, é considerada aplicada em um ponto. Força de massa ou de corpo: a força proveniente da aceleração aplicada aos elementos do corpo, o esforço exercido devido à ação da gravidade. Esse é o exemplo. Dimensionamento estrutural: o cálculo ou dimensionamento de uma estrutura deve garantir que ela suporte de forma segura, estável e sem deformações excessivas todas as solicitações a que está submetida durante sua execução e utilização. De acordo com o item 14.2.1 da NBR 6161-18 de 2003, o objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a finalidade de efetuar verificações de estados limites, utilizar últimos e de serviço. A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações, deslocamentos em uma parte ou em toda a estrutura.
não se pretende que a estrutura tenha segurança total. Todos os fatores aleatórios que intervêm em uma edificação no processo de concepção, execução e utilização. Basicamente, a insegurança está relacionada às seguintes incertezas, né? Resistência de materiais utilizados, é o primeiro caso, né? A duração da aplicação das cargas, a fadiga, a fabricação são exemplos desses. Pelas condições de execução da obra e pelos ensaios que não reproduzem fielmente as situações reais. Características geométricas da estrutura. No caso, é a falta de precisão na localização da seção transversal dos elementos e na posição das armaduras. E ações permanentes e variáveis. Objetivamente, o cálculo dimensionamento de uma estrutura consiste em uma das seguintes operações: comprovar que uma seção previamente conhecida é capaz de resistir às solicitações desfavoráveis que possam atuar, e também dimensionar uma seção ainda não definida completamente. Algumas dimensões podem ser impostas antes do cálculo, como a largura de uma viga sobre uma parede, a fim de que se suporte as solicitações máximas a que se possa estar sujeita. Classificação das cargas quanto à frequência de atuação. Segundo a NBR 6120, para cálculo de cargas estruturais, que tem como objetivo esta norma fixa as condições exigíveis para a determinação dos valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas especiais. 1.2. Os efeitos desta norma. As cargas são classificadas nas seguintes categorias: carga permanente e carga acidental. Condições específicas. Cargas permanentes, CP. Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos em instalações permanentes. Elas sofrem ações permanentes diretas e ações permanentes indiretas. O que são essas ações permanentes diretas? Elas são o peso de equipamentos fixos, empuxos de terra, etc. E as ações permanentes indiretas são recálculos de apoio, retração, fluência do concreto, imperfeições geométricas e proteção. O cálculo é o peso da própria estrutura mais o peso dos elementos construídos permanentemente ligados à estrutura. Cargas acidentais. É toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função de seu uso. No exemplo, são pessoas, móveis, materiais diversos, veículos, entre outros. As cargas verticais que se consideram atuando nos pisos de edificações, além das que se aplicam em caráter especial, referem-se a carregamentos devidos a pessoas, móveis, utensílios e veículos e são supostas uniformemente distribuídas, com valores mínimos indicados em uma tabela. Ações excepcionais, são ações de duração extremamente curta. E com muita baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da construção. Esse é o último caso. Como computar os efeitos de carregamentos distribuídos? Todas as cargas se distribuem de maneira diferente em todos os elementos da estrutura e devem ser considerados separadamente. Exemplos: a laje. Como a laje é uma superfície, logo a carga que atua sobre esta se distribui uniformemente. Vigas.
As vigas, diferentemente da laje, são consideradas elementos lineares. Logo, as forças que atuam sobre elas são da mesma forma lineares. Aqui está o cálculo, né, das vigas. É o próprio peso dela, mais o peso de toda a carga da laje, mais o peso das paredes. Aqui eu tenho um exemplo, né, de carregamentos. Considere um trecho retilíneo de um elemento estrutural qualquer submetido a um carregamento distribuído conforme a lei da variação definida através da função Q de x. Continuando aqui, né? Considera esse trecho, né? Aí, nas equações de equilíbrio, o carregamento deve contribuir no equilíbrio da força e o equilíbrio do momento. Aqui está a distância e aqui estão as forças que incidem verticalmente sobre a ação dessa função aqui. Para o estabelecimento dessas contribuições, deve-se entender o carregamento distribuído como uma combinação de infinitos carregamentos concentrados infinitesimalmente equivalentes aos carregamentos distribuídos ao longo das infinitas subdivisões de comprimento de x. No caso, esse daqui, você considera pequenas partes apenas dos carregamentos. É analisado dessa forma. A força resultante equivalente ao carregamento distribuído é dada por essa equação aqui, Fq igual a integral de df, que vai de 0 até d, que é o deslocamento, todo o comprimento, qx dx, que geometricamente pode ser interpretada como a área da figura representativa do carregamento distribuído. No caso, essa área aqui de baixo, toda essa área aqui de baixo. O momento equivalente gerado pelo carregamento distribuído em relação ao ponto A é dado em relação a esse ponto aqui, no caso, dos dois gráficos, é dado por essa equação aqui. Momento de A em relação a Q é igual a essa integral aqui, que vai de d mais x dx, de 0 até d mais x, q de x dx, que geometricamente pode ser interpretado como um momento estático de área da figura representativa do carregamento distribuído. Muito bem. Olá, eu sou o Diogo, novamente, e vamos tratar do último tópico do nosso trabalho, que são os tipos de solicitações. Primeiramente, vamos falar sobre a tensão. A gente define a tensão como uma força que age perpendicularmente à sua superfície de corte, como aqui na figura, superfície de corte na transversal dela, e a força age perpendicularmente, ou seja, no sentido de seu comprimento. Como o volume das forças, o volume da matéria tende a ser o mesmo, quando a gente tensiona ela tende a diminuir seu volume, sua dimensão na dimensão está tensionada e aumentar nas outras. Ou seja, a gente pode ver aqui que nessa corda, ao puxar dentro desse meio aqui, suas medidas irão diminuir, entretanto, nesse sentido aqui, ela irá aumentar. A tensão é a força que existe quando a gente tensiona uma corda, a gente puxa uma corda, a gente pendura alguma coisa em uma corda, muito estudado em física. Quando a gente prende um poste, coloca um cabo de aço para prender o poste, para segurá-lo mais firmemente, esse cabo está sofrendo uma tensão. E também é muito exigida na engenharia civil, muito importante. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Agora vamos falar da segunda força, a compressão. Sim, a compressão é uma força axial
que ela age no corpo no sentido do seu interior, como a tensão age de dentro para fora, a contração age de dentro para fora, a compressão age de fora para dentro. A gente pode considerá-la como o inverso da tensão, enquanto uma puxa, a outra comprime. E assim como a tensão, a compressão tende a deformar o corpo vai diminuir suas medidas na dimensão que for comprimido e vai aumentar nas outras, como aqui você vê que ele está comprimindo aqui e essa medida aqui tende a aumentar. A compressão é muito importante na engenharia civil. As lajes, até o seu peso sobre uma laje, sobre uma viga, sobre uma estrutura, ela cria uma compressão, por mais pontual que seja em comparação ao plano da laje. Essa compressão, o concreto armado ele é muito bom em suportá-la, e em comparado à tensão, o que o concreto aguenta de compressão, ele aguenta apenas 10% de tensão. Outra força é a força de cisalhamento, a figura D aqui, também conhecida como tensão de corte. Ela é uma tensão que acontece quando há uma força aplicada em ambos os sentidos. Nesse caso aqui, esse corpo do meio é o objeto, e aqui é como se fosse duas lâminas, uma de cada lado, ele puxa o objeto, cada um no sentido. E quando você aplica essa força em sentidos opostos, em direção iguais ou semelhantes, com intensidade diferente ou não, ele tende a fazer um efeito de corte semelhante ao efeito que a tesoura causa no papel. Esse é o conceito de força de cisalhamento, também muito importante. Agora vamos falar da flexão, a força que atua perpendicularmente ao eixo maior do corpo. O esforço que ela provoca se chama momento fletor. Por exemplo, aqui é como se fosse uma viga, ao contrário, aqui sofre uma força e essa força tende a criar esse popularmente chamado bucho na estrutura. Ela é muito importante. Essa força, esse problema é o que causa a flambagem, que a gente estudou, que já foi comentado. É uma reação mecânica que foi comentada agora há pouco, a flambagem. E ela causa esse momento curvo aqui, devido a essa força, gerado normalmente pelo peso das coisas em outras. E por último, a torção. A torção, que é uma força mais familiar, acontece quando a pessoa, como aqui, quando age um torque sobre a pessoa e há uma força resistente a esse torque, ou então um torque em sentido oposto. Esta força causa essa deformação de modo que uma parte ela tem um deslocamento angular em relação à outra. Como a gente falou mais cedo, na ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, quando ela entrou em ressonância com o vento, o que fez a principal força que a fez desabar, além da tensão e as outras, foi a torção que o vento causou em seus cabos, que fez ela cair. Bom, é isso que eu finalizo essa videoaula. Em nome de todos do grupo, eu agradeço. Até a próxima. Bom, meu nome é Janderson Melo e eu vou falar para vocês sobre a primeira aplicação.
A aplicação 1 nos fala que uma estaca cravada no solo é solicitada por 2 trechos de corda, impondo que a resultante das 2 forças aplicadas à estaca seja vertical. Determine: letra A, o valor de alfa para o qual a intensidade de P seja mínima, e letra B, a correspondente da intensidade de P. Não, na aplicação 1, vemos aqui o diagrama, né? Corpo livre, que nos dá essas 2 forças, que é esse vetor e esse outro vetor aqui, sendo essa força de 300 N do lado negativo em x e 400 N no lado positivo em x, né? Vejamos esse ângulo de 25 graus e esse outro ângulo de 45 graus, né? Logo, Px é igual a menos 300 vezes cosseno de 45 mais 400 vezes o cosseno de 25. Vemos aqui então que em Px está menos 300, que indica o lado negativo em x aqui, vezes o cosseno de 45 mais 400 vezes o cosseno de 25. Em Py é igual a 300 vezes o seno de 45 mais 400 vezes o seno de 25, né? Logo abaixo temos as resultantes desse cálculo acima aqui, que é o somatório em x e o somatório em y. O somatório em x tivemos menos 212,13 mais 326,52 igual a P vezes o cosseno de alfa. E em y tivemos 212,13 mais 169,05 igual a P seno de alfa. Logo com isso, vamos ter P menos o cosseno de 25, que é igual a 114,39. E P vezes o seno de 25, que é igual a 381,18. Né? Logo, isolamos P, né? Isolamos esse P aqui. Temos isolado aqui P é igual a 114,39 sobre o cosseno de 25. Teremos aqui a seguir a fórmula mais completa, né, que vai ficar 114,39 sobre o cosseno de 25 vezes o seno de 25, que vai nos dar 381,18. Pronto, com isso sabemos que seno sobre cosseno é tangente. Isso implica que a tangente de alfa, que é o ângulo que queremos, é igual a 381,18 sobre 114,35, que vai nos dar esse 3,33 aqui. A tangente vai ficar, em arco cosseno, a tangente vai implicar tangente de alfa, menos 1, vai ser igual a 73,3 graus, né? Com isso, temos a resultante que P vai ser igual a 114,39 sobre o cosseno de 73,3 graus, que nos dará a força de 398 newtons. Bem, meu nome é Roslene Alves Tenório e eu vou estar explicando a aplicação 2, que diz assim: 2 cabos estão ligados em C e são carregados tal como mostra a figura. Sabendo-se que os trechos AC e BC suportam até 2.400 N e 2.200 N, respectivamente, determine a máxima força horizontal P que pode atuar no arranjo. O primeiro passo, como vemos na figura, temos o diagrama de corpo livre. O primeiro passo é descobrir o ângulo alfa e o ângulo beta, como mostra a figura. Inicialmente, adicione os pontos D e E para compor a figura e, em seguida, devemos fazer o cálculo do ângulo ACD.
A, C e D, como mostra a figura. Então, o primeiro passo é fazer o arco tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que seria 36 sobre 48, que é igual a aproximadamente 36,87 graus. O segundo passo é o cálculo do ângulo BCE, que seria esse aqui, BC e E, que calcularíamos da mesma forma, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que daria 43,60 graus. O terceiro passo é que, para que o sistema fique em equilíbrio verticalmente, devemos ter RY, que é a resultante em Y, igual a zero. Então, sendo assim, temos P, que é a componente horizontal da força resultante, menos a força que atua, que é 2.200 N, cosseno de 43,6 mais 2.400 vezes cosseno de 143,2 mais 2.700 mais cosseno de 270. Fazendo os cálculos, cosseno de 270 dá zero. Então, sendo assim, isso vai para zero. Logo, resolvendo os cálculos na calculadora, temos que P é igual a 326 newtons. Bom, meu nome é Janderson Melo e eu vou falar da aplicação 3. A aplicação 3 nos diz que nos cabos do arranjo mostrado a maior tração permitida é de 300 N no cabo AC e de 400 N no cabo BC. Determine a maior força P que pode ser aplicada em C e o valor correspondente a alfa. No diagrama do corpo livre, vemos que tem uma força BC, AC e uma força BC aqui. B, no caso, AC estará no lado negativo de X e BC no lado positivo de X. Teremos dois ângulos, o beta, 25 graus, e o alfa. Bom, como P tem que ser menor o possível ao ângulo, o ângulo tem que ser reto. Logo, como alfa mais B é igual a 90, alfa mais B é igual a 90, 90, que é essa projeção aqui, ângulo que é a reta perpendicular, alfa vai ser igual a 90 menos 25, que é igual a 65, que podemos ver aqui no diagrama. Então, alfa vai ser igual a 65. Logo, 120, que é o total, vezes o seno de 25, vai ser igual a P vezes o seno de 65. P vai ser igual a 55,15. Encerrando nossa aplicação.